Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos, a carta do apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ela tem muita significância para nós, principalmente em relação a esse tema que nós estamos tratando, por causa que a igreja de Corinto e a igreja evangélica moderna, a igreja atual, elas têm muitas semelhanças. Principalmente com relação ao Espírito Santo, a forma como eles entendiam e a forma como eles tratavam os dons, né? Eles se orgulhavam muito de ter os dons na igreja, se orgulhavam muito de ter muitos dons ativos, de serem muito atuantes em línguas, em curas e tantas outras coisas. Só que, como a igreja hoje, a igreja ela tinha muitos escândalos. Ela era uma igreja que tinha muitos problemas e eles se orgulhavam. Eles tinham orgulho, eles não conseguiam enxergar isso. E o apóstolo Paulo, então, ele escreve uma carta para essa igreja, corrigindo eles. No capítulo 5, ele começa a tratar da questão da imoralidade dentro da igreja. Especificamente do caso de uma pessoa que estava cometendo incesto, só que a igreja tolerava esse homem porque ele era de posição, ele provavelmente era um nobre, e também porque provavelmente ele tinha dons atuando ali em tese, né? Então a igreja tolerou e não repreendeu ele. E o apóstolo Paulo inicia isso no capítulo 5, e no capítulo 6 ele trata da imoralidade de uma forma mais geral, de uma forma mais abrangente. E o que ele basicamente quis dizer é o seguinte: como podem vocês dizerem que são cheios do Espírito Santo e terem uma conduta dessas? E escandalizarem o mundo, né? Provavelmente a igreja de Corinto tinha muitas pessoas que não se diferenciavam do mundo em nada. Então o apóstolo Paulo pergunta: olha, como que vocês podem dizer que são cheios, têm tantos dons, se orgulhar disso, mas não terem nenhuma evidência na vida de vocês? E aí ele começa no versículo 18, ele começa lá no versículo 12 falando da imoralidade, mas o texto que eu quero comentar é o 18, do 18 em diante. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós? Até aí. Bom, a pergunta de Paulo é a seguinte: será que vocês não sabem que a partir do momento que vocês se tornaram cristãos, será que vocês não sabem que a partir do momento que vocês se converteram, vocês se tornaram habitação de Deus? A palavra aqui, no original grego, é naos. E é muito interessante a forma como eles aplicavam essa palavra lá no original. Porque naos não faz referência a qualquer casa, nem a qualquer templo. Naos ela é usada na Bíblia para falar do Santo dos Santos. Naos é usado para falar da parte mais separada, da parte mais santa do templo, né? E aqui Paulo fala: olha, vocês não são o templo como um todo, vocês são naos, vocês são a parte, o santo dos santos de Deus. Agora Deus habita em vocês. Mas no grego clássico, naos também tem uma referência muito importante, porque os coríntios, eles não estavam em Jerusalém, mas eles sabiam o que era naos. Porque naos era a parte do templo pagão onde ficava a imagem de ouro. Ou seja, até no templo pagão, era uma parte separada. Era uma parte que não se misturava com as outras. Então, a advertência do apóstolo Paulo ela se torna mais grave ainda, né, para os coríntios e para nós também. O que é que nós aprendemos aqui? Nós teríamos coragem de entrar no Santo dos Santos, de entrar no templo de Deus e profanar o templo? E sujar o templo? Nós teríamos coragem de entrar no templo de Deus e transformar o Santo dos Santos num prostíbulo? Não, nós não teríamos coragem, né? Mas com o nosso corpo, por que será que é diferente? Às vezes a gente trata diferente. O apóstolo Paulo fala: não, o corpo de vocês é naos, é a habitação de Deus. Isso é muito grave. Qual que é a implicação disso? Continuando aí no versículo 19. O qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. A implicação é que o nosso corpo, ele sequer é nosso. Porque o templo, ele não era dos judeus. O templo era de Deus
para os judeus, né? E no templo também era o lugar onde Deus habitava entre o povo, e era dali que Deus também se revelava ao povo. Então, isso mostra para nós o quê? Que o nosso corpo ele não é nosso. Hoje, a gente ouve muito uma frase, né, no meio secular: meu corpo, minhas regras. Não, para nós não existe isso. O corpo não é nosso, ele é de Deus. Ele é nosso, ele é casa de Deus, então as regras são as regras de Deus. É a maneira que ele determina, assim como era o templo. O templo, os judeus não tratavam da maneira que eles queriam, mas tinha uma regra específica, detalhada, de como eles deveriam tratar o templo e como eles deveriam ministrar no templo, né? E outro ponto é que Deus se revelava ao povo através, ali no templo, no tabernáculo, na casa de Deus. Deus vai se revelar ao mundo através de nós. Então nós precisamos estar santos, puros, para que Deus possa nos usar. No versículo 20: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A conclusão, irmãos, é que, sabendo que nós fomos comprados por alto preço e que o nosso corpo ele não é nosso, então nós devemos nos esforçar com toda a diligência, com todo o amor, para glorificar a Deus com o nosso corpo. Mas não só no nosso corpo. Aqui Paulo está tratando da imoralidade. Nós sabemos que a imoralidade também nós podemos cometer no nosso coração, na nossa mente, como fala em Mateus 5:28. Que só o olhar para uma mulher com uma intenção impura no coração, nós já cometemos adultério. Então nós devemos nos esforçar para glorificar a Deus com o nosso corpo, com o nosso coração e com a nossa mente. Amém? Que Deus nos ajude. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.